Olá, tudo bem? Estamos de volta com o Gerson Convida e hoje nós temos uma convidada especial e quero aproveitar esse programa para ser um programa de homenagem ao Dia das Mães. A nossa entrevistada de hoje é a professora Graziela Pareja, ela que é diretora da PAI aqui de Goivirê, nascida aqui em Campo Mourão, mas já é da região, é de Moreira Salles, é de Goivirê. Eu acho que ela já é uma goiverense, né? Pelo tempo que trabalha e se dedica também à nossa cidade, especialmente à APAI aqui de nossa cidade de Goivirê. Olá, Graziela, tudo bem? Olá, boa tarde. Muito feliz de estar aqui hoje, né? Agradeço muito o convite, fiquei lisonjeada com a sua lembrança, né? Lembrar da minha pessoa para estar aqui hoje. Tá certo. E vamos falar um pouco da APAI, né? Onde você trabalha já há quantos anos? 38. 38 anos de APAI, olha, é uma vida toda na APAI. A APAI que tem uma escola, né, especial, que é a Escola Padre Anchieta. Isso. 38 anos, como foi parar ali na APAI, ô Grazi? Então, eu nasci em Moreira, daí meus pais mudaram para cá e depois fomos embora, né, para várias outras cidades aí, uma vida em movimento. Passei por várias cidades. E aí retornamos para cá. Quando a gente retornou, eu já fazia magistério, né? E logo eu comecei a trabalhar na Escola Ribeiro de Campos à noite, como secretária, mas foi assim pouquíssimos meses, porque daí eu consegui um emprego no Bradesco, lá onde eu conheci meu marido. E aí, quando casamos, não podia ter o marido e a mulher não podia trabalhar na mesma agência. E aí eu saí. Quando eu saí dali, eu já tive, logo em seguida, o meu primeiro filho, o Bruno, e fiquei um ano mais ou menos em casa, né? Mas logo apareceu essa oportunidade de trabalhar na PAI. Eu tinha feito estágio na PAI, e aí me fizeram esse convite e eu encarei, né? No começo, como professora já, e trabalhava só 20 horas naquela época, porque tinha uma criança pequena e tal, então comecei com 20. Olha e aí foi, daí depois, logo em seguida, em 89 eu tive a minha segunda filha, eu comecei uma faculdade, mas aí como ela apareceu, né, ela veio, e aí eu pensei, vamos dar um tempo, né, tinha que dar atenção para ela, que era bebezinha, a Bianca, e fiquei só com a PAI. Daí logo em seguida eu comecei a trabalhar também no ensino regular à noite, já como professora, mesmo sem formação alguma, porque naquela época, né, a Inedina Sena na época me convidou e eu aceitei lá outro desafio. E fiquei por um tempo trabalhando à noite e 20 horas na PAI. Aí logo apareceu o Guilherme também, né? O meu terceiro filho. Daí eu fiquei, algum tempinho ali, 20 horas, mas daí eu já dobrei para 40. Quando o Guilherme nasceu, eu já estava com 40 horas. E aí, dividindo, mas daí não trabalhava à noite. Mas aí dividia já as fraldas, com as tarefas escolares, com a PAI, né? Então, já foi mãe, esposa e tudo junto. Tá certo. Nesse desafio. Um professor já é uma missão, né, importante na vida. Agora, ser professora numa escola especial tem um diferencial grande, né, Grazi? Certamente 38 anos de muitas experiências aí, não é isso? Muitas. Muitas memórias, né? Ali a gente passei praticamente por todas as etapas de escolarização da PAI. Eu trabalhei EJA, educação infantil, ensino fundamental, sempre gostei muito da educação infantil, né? Adoro bebês, crianças, assim, eu sempre fui muito chegada nessa parte. Então, durante muitos anos, trabalhava com a educação infantil. Também teve uma época que a dona Lourdinha, na época, tinha uma sala lá que a gente fazia várias atividades, assim, de lembrancinhas para algumas datas comemorativas. E eu fiquei um tempo naquela sala. Mas aí eu já fui fazer faculdade também, né? E fiz o adicional em educação especial. Daí comecei a me especializar, porque daí depois o adicional não precisava ter faculdade. Então eu já fiz na UEM, isso já foi um diferencial na minha carreira. Daí logo depois a faculdade, que eu fiz ciências aqui na UEM. Depois fiz 2 pós, uma de gestão. Nem pensava em ser gestora, mas apareceu essa pós, eu já comecei ela. E a educação especial inclusiva também é outra pós, né? Essa questão da criança especial tem toda uma história, né, Grazi? Vem a cada momento se aperfeiçoando até chegar hoje uma
uma situação de uma escola especial estar integrada realmente ao ensino regular do Estado. Até 2012, nós éramos a PAI, né, fazíamos o trabalho, né, tínhamos as salinhas todas do mesmo jeito, mas não éramos consideradas escola. Então, em 2012, foi quando o Conselho Estadual de Educação reconheceu as APAES como uma escola de educação básica na modalidade de educação especial. E é o que somos até hoje. E era realmente uma necessidade trazer essa, vamos dizer, essa regularidade dentro de uma escola que teria que sair daquele papel de ser apenas uma escola assistencialista, sim, é isso? Sim, porque, veja bem, hoje a gente atende até o 2º ano. Né? Então, uma criança pode ter um déficit aí no desenvolvimento e fica na PAI, entra lá na educação infantil e a gente consegue alcançar os marcos do desenvolvimento e a gente pode transferir ela para o ensino regular até o 2º ano. Então, assim, somos escola da mesma forma que o ensino regular até o 2º ano. A diferença é que o nosso tempo, a nossa temporalidade é muito maior. Né? Então, por exemplo, a gente tem 10 anos para fazer isso. E lá no ensino regular, não. Todo ano você muda de série. Né? A gente vai passando as etapas, mas a gente pode proporcionar para a criança que ela pode demorar mais para chegar no mesmo lugar que uma outra lá no ensino regular chegou. Entende? Você hoje é diretora da APAE de Goiuerê, diretora Isso. da Escola Padre Anchieta. Isso. Diferente da Graziela, que entrou lá na escola há 38 anos atrás como estagiária, começando um trabalho. Mesmo eu entrando como professora, eu já sou completamente diferente, certo. Né? Então, e nesses últimos 17, 18 anos, você é diretora da escola. Isso, em 2009. Em 2008, eu já substituí a Rosângela, mas só com a parte pedagógica. Aí, em 2008, quando o seu Antônio Carlos Sestac, 2009, né? 4 de abril de 2009, o seu Antônio Carlos Sestac assumiu a presidência da APAE e me convidou para ser diretora daí de tudo, né? Tanto da parte financeira, como da parte pedagógica, da assistência social, da saúde, da educação, aí de tudo. Vamos falar da APAE. Primeiro, assim, eu estou lembrando aqui que a gente sempre tem falado sobre uma situação na justiça que uma federação teria entrado contra as leis do Paraná para que realmente não fosse dado todo o apoio que o Estado dá para as escolas especiais hoje. Como é que está aquela situação daquela ação de inconstitucionalidade na justiça lá, Grazi? Continua. Continua? Continua. A ADI não foi votada ainda, ali o Dias Toffoli ainda não liberou. Não liberou, não está dormindo, vamos dizer assim, né? Mas enquanto isso, essa federação da pessoa com síndrome de Down, ela que contesta 2 leis que o Paraná utiliza para repassar recurso para as APAES, né? Para dar todos iguais perante a educação. Então, por exemplo, hoje a gente recebe a merenda do FNDE, né? Que o município repassa, a gente tem o transporte, a gente tem tudo que qualquer outra escola tenha. Nosso aluno tem o mesmo direito e ele usa disso, né? Certo. Ele consegue usufruir. Então, com essas 2 leis foram feitas, passou pelo Conselho Estadual de Educação, todas legalizadas, né? Tudo pelo menos aprovado. até hoje, olha, tirando a Federação Síndrome de Down, a gente não consegue ver um impedimento, né? Certo. E ontem a gente teve uma notícia muito boa, porque assim, teve muitas manifestações dentro do processo, né? Isso que o ministro Dias Toffoli vai estar avaliando. Então, do mesmo jeito que muitas APAES, né, praticamente todas as APAES se manifestaram, a OAB se manifestou, e o governo, né, a Assembleia Legislativa, tudo isso, porque essas leis também passaram pela Assembleia Legislativa. Então, o que acontece? Ontem, a AGU, né, a Procuradoria-Geral da República, ela deu um parecer, e esse parecer foi favorável para nós. Quando ele descreve lá o documento, muito bacana, assim, ele foi puxando todas as leis, né, a Constituição, a LDB, tudo, porque essas leis que a gente tem aqui no Paraná, elas foram baseadas nessas leis, né, também nessas leis maiores. Então, ele foi puxando ali, muito bacana, nós ficamos muito felizes, é mais uma soma, né, para que o ministro
olhe lá com carinho e avalie realmente, né, a procedência das nossas leis e a gente fica livre desse sufoco, né? Estamos aguardando essa definição para realmente comemorar. Tivemos um decreto aí no meio disso também, que o presidente assinou e tá quase que a gente, por questão de dias, no final do ano, os nossos alunos não tiveram que ir todos para o regular, né? Então, a gente vem passando um sufoco grande nessa situação, né? Mas temos fé aí, e com o apoio da federação, do governo do estado, porque, na verdade, o governo é o réu da ação, né? Então, a gente tem fé aí que nós vamos conseguir. Tá certo, legal. Então, a APAE tem essa questão aí da ADI que ainda está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, Goiueri é uma referência, né? Eu estive visitando a escola essa semana e tem coisas bacanas lá que você podia até contar para os nossos internautas, né? O que tem de bacana ali que você, como 17 anos como diretora, tem conquistado ali para a escola junto com o seu grupo de trabalho lá? Olha, eu tenho uma equipe maravilhosa. Você sabe que ninguém faz nada sozinho, né, Gerson? A gente não é possível você fazer nada sozinho. Então, assim, a gente tem aí a maçonaria que nos ajuda, né? Todas as diretorias, desde quando eu assumi para cá, foi só bênção. E a nossa equipe realmente, ela abraça, ela ajuda, né, nas promoções. Eles são, assim, no trabalho do dia a dia, a gente está sempre crescendo, evoluindo nos atendimentos, em tudo que a gente proporciona. Mas nesses 17 anos, acho que o espaço físico não temos mais, né? Na verdade, não temos nem para reformar, porque agora a gente está terminando ali todo mundo que passa por ali via uma armação lá, um barracão, né? Que antigamente o recurso era para um anfiteatro, mas eu não vejo isso, né? Como acabou não acontecendo, e eu também hoje não vejo isso como uma necessidade. Seria bom se tivéssemos mas não posso colocar ele na frente das salas de aula, que seria uma necessidade muito mais efetiva para a pessoa com deficiência, né? Então, a gente está fazendo ali uma ala para a educação infantil, né? Não sei se vamos conseguir terminar, porque assim, ali eu fiz vários projetos, então tem vários recursos, tem recurso de imposto de renda, tem recurso da Bazar da Receita Federal, né? Da barraca japonesa. Então, assim, a gente conforme vai aparecendo, a gente vai dando andamento, né? Mas temos fé que logo vamos terminar. Mas a gente fez a quadra, a gente fez o CISA, que dá um apoio na parte audiológica, né? Na verdade, para a cidade, para a região, que a gente faz vários exames ali. Nós temos a piscina, a hidroterapia, né? Que é uma coisa já toda do nosso tempo. Aquela ala de reabilitação física toda é nova, né? Nova que eu digo já da minha época. Temos o parque, que também foi tudo readaptado. Temos o ABA, que era uma marcenaria que hoje também não teria função para a APAE, né? Então, nós transformamos aquilo lá em 15 salas. E ali a gente proporciona atendimentos para o autista, direcionado para o TEA, né? Para o autista. O atendimento de aba, que é direcionado para o comportamento, né? E que tem dado, sim, excelentes resultados. Nós temos crianças ali que começou com atendimento individual e hoje já está no grupo e logo já temos dado algumas altas. Então, assim, a gente viu o progresso da criança que evoluiu junto com o ABA, né? Nós começamos isso há 6 anos atrás. Um atendimento especial para crianças autistas. Isso. Dentro desse atendimento, a gente proporciona, assim, várias áreas, né? Para todos os marcos do desenvolvimento, a gente tenta alcançar. Então, hoje a gente tem uma sala 6D, que é uma coisa que eu, assim, visualizava, assim, há muito tempo já. Todas as vezes a gente chegou a sair daqui e ir lá em Medianeira conhecer a primeira sala que surgiu no Paraná. E de lá para cá eu venho colocando projetos. A gente foi contemplado com a Copacol agora no final do ano. Então, é uma sala que é um diferencial não só ali para o ABA, mas todo mundo da escola utiliza a sala, os professores utilizam, né? Então, porque a gente consegue trabalhar o conteúdo. O pessoal da saúde, lá da área da saúde, consegue trabalhar algumas coisas lá dentro do atendimento também. Então, é uma sala que atende a escola toda. Temos uma sala também nova de psicomotricidade, né? A gente trabalha com a criança na quadra, no parquinho, mas ali é uma coisa mais direcionada, né? Os nossos alunos, eles têm uma dificuldade motora muito maior, então a gente precisa ser uma coisa mais direcionada. A escola especial Padre Anchieta, ela não é só educação.
Não é só na verdade, a assistência educação social. é um bracinho, né? É? Ela é um bracinho. A Não educação e a saúde é o bracinho. Certo. Mas ela é de assistência De social, assistência. né? Por isso que a gente tem o SEBAS, né? A gente consegue muitos desses projetos porque a gente tem o SEBAS. Mas para manter o SEBAS, a gente tem que desenvolver um trabalho SEBAS também. É um certificado de assistência social. Assistência social. Isso. Então, isso que eu falo. Tem a educação, tem a assistência social. E a saúde. E você falou Isso. da saúde, Isso. né, que é o CISA. O CIS é um atendimento. Um atendimento. Mas aí nós temos fisioterapeuta, nós temos na ecoterapia, lá no Parque Exposição em parceria com a Sociedade Rural, um trabalho muito bonito também. A hidroterapia na piscina. O Pedia Suite, que conseguimos também num projeto junto com o Rotary. E nós temos a fisioterapia clínica, né? Então, isso tudo é uma gama de atendimentos que trabalham lá a parte física. Daí depois nós temos a fonoaudiologia, né, que daí temos o CISA e a fono, que trabalha a parte clínica. Mas ainda precisamos conquistar mais uma ainda para poder atender todos, né? E temos também a área da terapia ocupacional, onde a gente também tem a integração sensorial, que é um diferencial que a PAI tem, que agrega muito no atendimento, principalmente dos menores. A gente está conversando aqui no programa com a Graziela Pareja, ela que é diretora da Escola Padre Anchieta da PAI aqui de Goiuiri. E eu queria saber quantas crianças vocês atendem, não só crianças, né? Tem adolescentes, tem até adultos, né? Quantas pessoas vocês atendem diretamente na escola? Na parte da educação, 264 hoje. E aí nós atendemos também crianças que estão lá no ensino regular, que no contraturno fazem atendimentos no ABA. Mais Certo. 84 hoje. Certo? Crianças que vão lá na PAI para esse atendimento. 350 crianças aproximadamente. Média. Olha. Mas desses 264, a gente número também considerado aí, hoje está em torno de 40, mas logo vamos ter mais, a gente atende no contraturno da assistência social, onde a criança vai fazer capoeira, musicalização, agora nós vamos iniciar artes manuais e coral. Então, essas crianças elas têm várias atividades durante vários dias da semana. De manhã vai para a escola, por exemplo, e à tarde a gente vai buscar, daí com o recurso da assistência social, busca essa criança na casa para ela fazer os atendimentos de assistência social. Olha, nós estamos conversando com a diretora da PAI, que fala de um universo aí de 350 crianças atendidas diretamente na PAI regularmente. Grazi, são 350 famílias, são 350 mães. Nós estamos vivendo aí o Dia das Mães. Como é que é esse atendimento também para essas mães? Porque são 50 famílias, 350 famílias que precisam de um atendimento especial. A escola preparou algum trabalho especial com as mães neste mês? Como é que é a atividade? A gente tem várias atividades, né, com as mães. A gente, por exemplo, semana passada nós tivemos curso, onde a gente trabalha assim, algumas vulnerabilidades, alguns fortalecimentos de vínculos, né? Quando a gente tem uma percepção de alguma coisa, a gente pega algumas mães e, por exemplo, a gente tem parcerias com o Sindicato Rural, que foi o caso da semana passada, né? Então, a gente fez um curso e ali, junto com a assistência social, que está ali junto, né? E as mães passam o dia todo na escola. Então, nós tivemos 2 dias com as mães, segunda e terça-feira da semana passada, elas passaram o dia todo na escola. Aí a gente tem workshop, a gente faz palestras, a gente, principalmente ali com as mães do ABA, a Renata desenvolve um trabalho bacana, por exemplo, a gente, até na sala 6D a gente está usando ela com as mães, né? Então, essa semana a gente, tipo assim, vários encontros com as mães. Aí ela trabalha já coisas que elas dividem em comum, porque todo mundo que tem uma criança autista, elas têm algumas necessidades que são comuns a elas, né? Diante das diversidades que aquela criança apresenta. Então, ela já aproveita e trabalha ali tudo junto, né? Certo. E aí, os professores trabalham agora essa semana, né? A parte da comemoração em relação ao Dia das Mães, lembrancinha, né? Tudo. Agora, cada criança dessa, né, quando descobre ali essa necessidade especial, é uma situação. Como é que vocês atendem as mães que de repente descobrem lá que o filho dela é especial? Tem atendimento especial? A gente vem sempre encaminhado, né, Gerson, geralmente para um neuro, se for uma criança pequena, e às vezes vem da escola, porque já apresenta algum problema lá e vem da escola.
Então, assim, essa mãe chega, a gente faz uma avaliação multiprofissional, então a gente tem todos os profissionais, e nessa avaliação a gente já tem, os profissionais já vão ter toda uma percepção, né? Então, tem vários tipos, assim, muitas passam por um luto inicial, aí precisa de uma ajuda psicológica, né? Assim, tem todo cada um é uma realidade, a gente não tem como dizer que vai ser todo mundo igual, mas a maioria delas passa por um período difícil, né, de aceitação. Então, por exemplo, às vezes a gente tem criança ali que começa na escola com 1 mês. Pensa você, um bebê que você tem lá que você acabou de ganhar e você já precisa levar para atendimento, para você não perder tempo, né? Principalmente o síndrome de Down, a gente precisa começar isso o quanto antes. Então, é um choque, né, assim, para a mãe. A gente precisa fazer todo um acompanhamento, né? E a escola é preparada para isso. A escola é preparada para dar atendimento? Certamente é uma situação difícil. Tem alguma lembrança de algum fato assim que você poderia contar para a gente? Porque uma mãe de uma criança especial, certamente ela dedica a vida dela e até muda a vida dela quando recebe o diagnóstico de um filho especial, né, Grazi? Sim. Durante todos esses meus anos, né, eu tive muitas mães assim que deixaram uma marquinha, né? Às vezes a gente tem mais contato com uma do que com a outra, então assim a gente teve várias. Mas assim, eu tenho uma mãe, a Solange. Solange é mãe da Luana. A Luana é uma menina, hoje ela tem 37 anos. Ela tem a síndrome da Aicardi-Goutieres. É uma síndrome raríssima. Raríssima. Tão rara que quando essa criança nasceu, quando a Luana nasceu, até 1 ano você não percebe muitas diferenças na criança. Aí depois começam os comprometimentos, porque ela é uma síndrome que acomete o sistema nervoso central, o sistema imunológico da criança. Então, ela desenvolve, depois ela começa a paralisar algumas áreas, né, do sistema nervoso central, e aí geralmente a parte motora, e começa a atrofiar e tal. Hoje a Luana é cadeirante, né? Mas essa mãe, a Luana com 1 ano e pouquinho, ela já estava na PAI, 37 anos atrás. Eu tinha entrado fazia pouco tempo, né? Mas já lembro dela, fui professora dela um tempo, tudo, né? E essa mãe, uma luta com essa criança, e só vendo aquele, então assim, teve todo um amparo, tudo. Mas logo em seguida nasceu o outro filho com a mesma síndrome. Então imagina você, uma mãe com 2 crianças com a mesma síndrome, Gerson. E detalhe, o segundo, muito mais agravada. Tipo assim, o Lucas tinha muitos mais problemas do que até a Luana tem, né? Tanto que ele faleceu com 13 anos. E aí eles foram embora para Botucatu, na época que lá tinha uma universidade, e a universidade, como era uma síndrome rara, a gente tinha uma suspeita, mas não tem como, porque essa síndrome ela é muito confundida às vezes com uma doença neurológica, né, que vai atrofiando, então você não consegue, demora. E naquela época no Brasil também a gente não tinha ainda um diagnóstico, não conseguia fazer um diagnóstico. E essa universidade colheu o DNA deles e levou para a Suíça, mandou para a Suíça. Só que a Suíça só conseguia diagnosticar até 5 anos de idade, e eles já tinham mais de 5. Aí a própria Suíça encaminhou para a Itália. Olha bem a história. E aí, na Itália, conseguiu realmente diagnosticar com essa síndrome. É uma síndrome genética, né, que é hereditária, é um genezinho lá da mãe, do pai, então não tem o que se fazer. Se ela tivesse 5 filhos, todos 5 filhos, possivelmente, né, teriam esse problema. E aí, uma luta, porque daí cada vez essas duas crianças de uma vez só, né? E você sabe que a carga sempre sobra para quem? Para a mãe. Para a mãe, né? Mãe é mãe, né? E essa mãe, uma luta a vida toda. Quando ele fez 13 anos, um faleceu, né, o mais novo, e eles acabaram voltando para cá. E aí voltou para a PAI novamente. E até hoje a Luana é assim, uma menina, uma graça, tudo, mas ela tem um comprometimento grande, né? Então ela depende dessa mãe para tudo. Para tudo. E a mãe carrega no colo. Gerson, a mãe pesa 51 quilos, ela me falou hoje de manhã até, e a menina pesa 50. Aí você imagina. Poxa, ela é pequenininha, a Solange é um toquinho. Mas ela é um exemplo pra gente, porque, olha, são tantos desafios que essa mulher enfrentou durante a vida dela toda. A alegria dessa mãe, dessa criança, quando nós conseguimos, através da FAG, uma cadeira elétrica para ela.
Porque até então, ela mora perto da PAI, ela trabalha lá na Marinho Tavares. A mãe A trabalha. mãe, na Marinho Tavares. Então, essa criança vem para a escola de manhã, vem com o transporte. Às vezes ela trazia até ela de cadeira, mas antes dela ter essa cadeira, ela trazia na cadeira empurrando. Aí o transporte escolar levava ela na hora do almoço lá para a mãe, ela passava a tarde no serviço da mãe lá, que ela conserta roupas, né? Então passava lá. 5 horas, Gerson, essa mãe descia empurrando essa cadeira 3 quilômetros de lá do trabalho dela até a casa. Aí a gente conseguiu a cadeira, já melhorou, né? Daí, graças a Deus, agora faz uns 6 meses que ela conseguiu comprar uma doblô, né, usada, mas ela fez uma adaptação mesmo manual, que não é elétrica, então facilitou um pouco a vida dela. Então, a Solange, assim, o que eu vou dizer dessa mãe? Uma mãe que é amor e resiliência, porque é isso que ela é, né? Ela transformou o desafio numa superação, porque você pode encontrá-la todos os dias, ela está sorrindo para você. Você não vê nada de negativo, né? Dela te falar, estou cansada, olha, é um peso. Não, de forma alguma, de forma alguma. É uma lição de vida para você todo dia que você vai conversar com ela. Poxa vida. Entende? Então, assim, e ela sabe o prognóstico da menina, o prognóstico é cada vez pior, né? Porque é da síndrome isso, não tem o que você fazer. O que a gente faz é tentar ajudar para amenizar a dor e para prorrogar, né? Então, assim, é uma mãe, assim, que marca a história na nossa vida, né? São histórias que a gente se comove, como a gente tem outras. Tem a Fran do Pedro Henrique, tem a minha funcionária lá também, que tem uma menina com um mielo. Então, assim, tem lá na PAI, o que mais você vai encontrar são histórias, né? Que marcam a gente, né? E que marcam principalmente as mães, e as mães. Porque Sim. o pai não carrega o filho no colo. Nunca vi. Mas assim, a mãe tem nunca que vi no carregar, caso dessa, né? Mas, assim, alguns pais, eles são, assim, Gerson. A gente tem vários pais que eu posso dizer para você, olha, né? Ajuda a mãe e tudo. Mas a maioria das vezes o pai está trabalhando e a mãe é que assume, né, isso. Então, as mães dessas crianças especiais merecem mais do que a nossa homenagem, mais né? do que a nossa homenagem, Tá sem certo, dúvida. Tá certo. Agora, você, com toda a sua história de vida, né, 38 anos trabalhando na PAI, tem alguma, na sua vida pessoal, né, alguma coisa que marcou realmente nesse tempo todo? Porque, de repente, uma pessoa que poderia ter uma outra vida, né, eu imagino, porque você falou de algumas experiências, né, onde você trabalhou e tudo, a gente fica imaginando, pô, mas a Grazi acabou sendo diretora da PAI, está 17, 18 anos lá já. É uma missão que você abraçou. O que marca a sua vida nisso? Às vezes eu paro assim para pensar. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive rubéola, um pouquinho antes de engravidar, né? Então eu engravidei com os vírus ativos, na verdade. Então durante a gestação foi assim uma dor de cabeça grande, né? Mas tive um filho normal. Então, assim, quando eu entrei na PAI, eu pensava comigo assim, meu Deus, não é possível que eu vim parar aqui, não tem nenhum propósito, né? Então, hoje, quando eu olho a minha história lá na PAI, eu entendo, assim, que não foi coincidência, entendeu? Não foi. Foi propósito mesmo, né? Eu acho que Deus tinha um propósito para mim e eu espero ter atendido, né, o que Ele esperava de mim. E sou muito grata, eu não me vejo em outro lugar, amo o que faço, não me vejo, não consigo me ver em outro lugar, sabe? Talvez eu estive em outras escolas, fiz meu trabalho, gostava também, né? Gosto muito de cálculo, dessas coisas, então, assim, gostava de dar aula, tudo, mas se você, toda a vida, se você falasse, não, você tem que escolher a Grazi, com certeza sempre seria a PAI. Tá certo. A escola, a PAI, ela oferece um atendimento especial para as mães. Você já citou alguma coisa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Porque a gente já falou que quem carrega o piano, quem carrega realmente a criança especial é a mãe, né? Tem um trabalho especial? A gente faz sempre projetos, né, Gerson? Então, a gente tem um projeto do CDF, agora termina um, começa outro. Então, assim, todo o projeto que eu faço, assim, nessa área da assistência social, que esse que começa agora, a gente sempre coloca o trabalho com a criança e o trabalho com as mães. Então, assim, nesse próximo projeto que começa agora, nós vamos ter em média, durante um ano, 12 encontros. Sempre eu coloco um encontro por mês, né? E a gente, um tema que ajuda as mães. Então, por exemplo, a sexualidade do nosso aluno, porque a gente precisa dar um suporte para as mães, né? A seletividade alimentar, que é um outro problema sério que elas encontram, porque como lidar.
a gestão de comportamento, né? Até o próprio manuseio, por exemplo, no caso da Solange. Ensinar ela como pegar a menina de forma que ela não vai se machucar, porque tem tudo isso. Então, a gente pega o fisioterapeuta e faz esse treino com os pais. Então, assim, é dado todo um amparo, né? E sem falar que, por exemplo, assim, a escola, ela é aberta e os pais sabem, né? Todo e qualquer problema. Então, se a mãe tem um problema lá, às vezes até para ir numa delegacia, ela vai na escola buscar a gente, entende? A gente dá todo esse suporte, porque a gente também é garantia de direitos. Então, aí a mãe, olha, meu benefício foi cortado. Onde ela vai? Primeiro. Tem que ir na PAI. Ela vai primeiro na PAI. Entende? Ela poderia ir lá no CRAS, no CRES, mas ela vai na PAI primeiro, porque ela se sente segura se ela ouvir da gente o que ela precisa fazer, né? Certo. Ela precisa, por exemplo, o neuro, né? O neuro a gente fala, a mãe acompanha, então o neuro já aproveita, já faz tem todo um contexto ali também. Então, assim, a gente tenta, precisa ir para Cascavel porque a cadeira deu problema. Onde a mãe vai? Né? Então, assim, tem todo esse suporte que às vezes não aparece, né? Por exemplo, a gente tem um aluno que a avó se matou esses dias atrás, né? Então, se você chegasse lá 8 horas da noite na casa, no outro dia cedo você ia encontrar a pai lá, porque se a gente não der esse suporte, quem vai dar? Né? Então, quem vai encaminhar tudo isso, chamar as autoridades competentes ali para poder fazer o trabalho? Esse trabalho, como você falou, ninguém faz nada sozinha. E essa equipe que trabalha na APAI, né? Como é que você convive com esse grupo e que muitas vezes a pessoa precisa dar mais do que pode. Sim. Né? Tem o horário, tem que trabalhar, tem que conhecer essa individualidade de cada aluno. Como é que você trata isso lá? Porque a maioria são mulheres que trabalham na APAI, né? A maioria. E a maioria são mães. Como é que você trata isso com as mães que trabalham na APAI? Olha, eu vou falar para você, Gerson, eu não posso reclamar, assim, são pessoas... Eu falo assim, que todo mundo... quem não se adapta acaba não ficando, mas quem fica, tem pessoas ali que são mais velhas do que eu na APAI, né? Então, elas são dedicadas. Se eu preciso, olha, aconteceu assim, depois das 5 horas, que é a hora de sair, aconteceu um imprevisto, elas não se incomodam, depois a gente negocia isso, claro, né? Também a gente tem que respeitar o direito, né? Os direitos que eles também têm, não posso de forma alguma, né? Mas hoje somos 94 trabalhadores na APAI, né? De diversas áreas, né? E assim, a gente, por exemplo, agora... A gente vai ter um estudo de planejamento no dia 15, então a gente percebe que elas estão com algumas dificuldades dentro de determinada situação. Eu já consegui um curso, estou trazendo uma pessoa de Curitiba para uma capacitação de comunicação alternativa, que é uma coisa que eu quero implementar mais na PAI, quero colocar a coisa mais... Então, eu estou trazendo. Então, tudo isso a gente ajuda, né? A gente tenta... profissionalizar mesmo a pessoa que está ali, né? Já estou pensando no outro curso que é no segundo semestre, naquele que vai ter em julho. Então, mas assim, todas elas buscam, elas vêm, elas falam, olha, Grazi, acho que a gente precisava disso. Então, a gente busca sempre coloco lá uma caixinha sempre depois da exposição, olha, vamos colocar todas as ideias que a gente quer, que a gente acha que vai melhorar o nosso ambiente de trabalho, vai melhorar para o nosso aluno ou para a gente também. Então, a caixinha enche, daí a gente já vai, né, tentar solucionar tudo isso. Então, a discussão no grupo isso, que acaba bem aberto. Abrindo conquistas e melhorando a vida da escola e de todas as crianças. Sempre quando a gente tem uma promoção, a gente já traçou o objetivo, né, que vai alcançar com aquilo. Então, assim, é bem transparente. Eu presto conta para todo mundo. Né, eu sei daquilo que você é a rainha dos projetos lá, então deve estar indo bem lá a PAI, porque ela é a rainha dos projetos. É bacana isso, porque a gente vê que a cada dia é uma conquista, né? Agora, como é que você vê a mãe, né, dessas crianças que são atendidas na PAI, quando o filho avança, tem um progresso, de repente começa a andar, começa a escrever... Como é que as mães sentem isso? É muito gratificante. Esse ano que passou, a gente incluiu 10 crianças no ensino regular. Isso é um marco, na verdade, para a PAI. O que significa isso? Significa que a criança passou por lá, conseguiu se alfabetizar, ou conseguiu atingir os marcos de desenvolvimento e está no ensino regular. Olha que a PAI foi uma passagem para ela. Entende? Isso é muito bacana. As mães, nossa, tem mães que, né, assim, ficaram lisonjeadas com a situação. Por quê? Porque às vezes a mãe
cansativo muitas vezes para as mães também, né? Tem que levar no contraturno, tem que fazer a parte delas também. Mas quando a gente chega num resultado desse, é bom para todo mundo, não é só para nós, da pai, né? Mas para as mães também. É uma satisfação para elas. Olha, meu filho estudou na PAI 2, 3, 4 anos e hoje ele está no ensino regular. Ou seja, a PAI fez o trabalho dela, a mãe fez o trabalho dela, porque sozinho também, só a PAI, nem sempre a gente consegue. A gente precisa do apoio da família, né? Então, a gente trabalha sempre em conjunto com a família. Tem que ter o atendimento na PAI, que de repente lá tem uma estrutura, tem toda uma condição para que a criança tenha uma evolução. Isso. Mas de repente chega em casa não tem essa condição, né? Então, isso a gente tenta trabalhar com a família. Isso, a gente faz orientação, a gente chama essa família. Quando a família não vem, a gente vai, né? Os profissionais vão até a casa. A gente tenta dar todo esse suporte. Ontem, quando eu visitei a PAI, você falava que tem algumas crianças que não conseguem nem comer uma fruta. A gente tem muitos autistas com seletividade alimentar. Hoje mesmo começou um aluno novo, ele só toma leite. Só toma leite. Só. Vou falar do autismo. Está muito presente no dia a dia essa questão do autismo. Como é que vocês têm tratado isso? Tem aumentado muitos casos realmente? O que tem levado a isso? Muitos casos. A gente enxerga a hereditariedade gritante. Né? Sempre uma família que tem um autista ou tem um TDAH, sempre tem alguém na família que tem alguma coisinha já. E às vezes a gente tem pais que vão lá fazer a avaliação e falam, não, mas eu sou assim. Então eu também sou autista, entende? Assim, se descobrem lá, né? Então, assim, hoje aumentou muito o índice, né, de alunos autistas. Eu acho que não tem, praticamente todas as salas na PAI tem autista. Certo. Então, o que a gente fez, né? O ABA, ele surgiu justamente dessa necessidade, porque a gente entendia que a mãe não conseguia dar conta da criança em casa, a gente estava com dificuldade na escola e aquilo só ia se agravar. Então, a gente pensou num projeto que desse conta de dar um suporte para essas famílias e para essa criança. E aí surgiu o ABA, né? O primeiro projeto era só com 10 crianças e foi com um recurso do impositivo dos vereadores na época e já surgiu um efeito sensacional. Quando o ano foi acabando, as mães se juntaram todas, não, graças, nós temos que dar um jeito, a gente precisa dar um jeito de descontinuar. E aí eu fiz um novo e aí veio dando sequência lá com o impositivo. Nesse projeto ABA, que a gente atende tanto as nossas crianças quanto a gente atende os do município, é dado um suporte tanto para as mães, por exemplo, a mãe tem uma criança lá que teve uma crise em casa, ela não sabe o que fazer. Aí a gente orienta, você filma uma crise, daí você vai levar, a psicóloga vai te dar toda uma orientação. Então a gente atende essa criança, a gente agora está aguardando um projeto novo também que eu fiz, estou esperando, onde a gente vai dar o atendimento psicológico lá na PAI mesmo para essas mães. Certo. Entendeu? É um recurso também aí do impositivo, estou esperando ele terminar de acontecer, mas a gente vai ter uma psicóloga só para atender as mães no ABA. Aumentando muito, você falou, eu também penso isso e vi, né, esses números enquanto trabalhei também lá na prefeitura. Hoje, esse atendimento que você já faz no ABA, né, que é um projeto que você realiza lá dentro da PAI, atendendo crianças da PAI e também do ensino regular, isso. É suficiente? Tem alguma coisa que a gente poderia estar fazendo a mais aqui em Goiânia para atender? Então, o nosso sonho era autistas? essas mães, né? Atender as mães. Certo. A gente vai, se Deus quiser, vamos conseguir agora. Hoje a gente tem pouquíssimos na fila de espera, mas a gente espera, porque a gente conseguiu dar alta para alguns foi para o grupo. Então, assim, ele está atendendo. Eu acho que não temos do que reclamar em hipótese alguma. A prefeitura, né, em parceria com a saúde, a gente vai se conversando e, por exemplo, agora a gente conseguiu uma MAC para dar mais suporte de atendimento. Também estamos esperando só o recurso cair na conta e a gente já vai ter uma ampliação de atendimentos aí. Então, assim, Gerson, eu digo assim, gosto muito de um projeto porque eu descobri nessa minha caminhada que políticas públicas estão aí. Só que elas não vêm até a gente se a gente não fizer a nossa parte, buscar, entende? Né? A gente que vai ter que fazer. Então, assim, essa é a minha busca em todos os campos que eu encontro aí, uma brechinha, porque é só assim que a gente consegue. Imagina você que se fosse só o recurso que vem para pagar o funcionário, como que a gente ia conseguir reformar, como que a gente ia construir, criar uma sala daquela e outras coisas que a gente tem aí em andamento? Em hipótese alguma a gente ia conseguir.
Entende? Se não fosse por meio do projeto. Então, assim, quando a gente vê, que igual agora a gente viu ali que no ABA a gente precisa de ter um suporte maior de atendimento para a criança autista, então a gente já foi atrás, a gente conseguimos essa MAC, que já está para cair na conta, e a gente vai estar daí ampliando os atendimentos. É um recurso para ajudar para ajudar esse ajudar, trabalho. porque esse recurso é da saúde, ele é direcionado para atendimentos, né? Certo. E aí a gente vai estar ampliando todos os atendimentos. Então, assim, a gente precisa também, por exemplo, trocar o nosso consultório odontológico, né? Com a MAC a gente vai conseguir pagar a dentista, mas aquele consultório já está meio ultrapassado. Então, eu fiz um outro projeto em outra para conseguir um consultório novo, que também já deve estar apontando por aí. Então, assim, você tem que falar para você, é rápido? Não, a gente tem que ser muito persistente, né? Porque um projeto demora, às vezes, 2 anos, 3 anos para ele chegar na minha mão. Uma realidade, entende? né? Ser uma realidade. Então, mas a gente não pode perder, né? A gente, para cada ano, eu termino um ano sempre com alguns em andamento. E assim tem dado certo por isso, Nós né? estamos conversando com a professora Grazi. Ela é diretora da APAI, diretora da Escola Padre Anchieta, e eu já falei que ela é a rainha dos projetos, né? Está aí a confirmação. Agora, vamos já caminhando para o nosso final do nosso podcast. Muitas mães, quando recebem o diagnóstico de que o filho é especial, a mãe sente muita culpa. Como é que vocês trabalham isso e qual que é a primeira reação? O que você orienta para as mães nesse momento aí, já que nós estamos vivendo esse momento, esse do Dia das Mães? contato é já direto com a psicóloga, né? Que é a pessoa preparada, né? Estudou para isso, assistente social também. E aí elas fazem toda uma condução, né? Porque, na verdade, muitos são genético, é uma aberração ali na hora da mutação, né? Por exemplo, síndrome de Down. Não tem como você ter, né? A gente tem algumas situações que podem ter sido, assim, de repente, poderiam ter sido evitadas, vamos dizer assim, né? Mas não tem que ter culpa, tem que assumir aquilo ali, né? E tem que ter determinação e coragem para encarar os desafios e superar, né? Nesse ponto, qual que seria a mensagem da diretora da escola para essa mãe que recebe um diagnóstico de que o filho é especial? Nos procurem. Nos procurem, porque você vai encontrar, mesmo que não seja para nós. Muitas vezes, às vezes, chega lá e porque ali só entra a criança que tem realmente um déficit, né, nos marcos, ou um deficiente intelectual. Mas, às vezes, você tem, e a gente pode estar orientando, como já aconteceu várias vezes, né, da pessoa receber um diagnóstico e não saber o que fazer. Então, ela vai, conversa, muitas vezes, às vezes, Gerson, sua mãe demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer a matrícula, por exemplo, porque ela precisa daquele tempo, ela precisa ir lá conversar com a gente 2, 3, 4 vezes, ela precisa ver a escola, ela precisa ter um contato maior, porque ela também precisa se sentir segura, né? O seu filho, você precisa ter segurança naquilo que você vai propor para o seu filho. Então, assim, o meu conselho é, nos procurem, né? Nós temos os profissionais preparados para estar atendendo essas mães. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui. Qual que é o maior presente que uma criança especial pode dar para sua mãe nesse Dia das Mães, Grazi? Olha, a gente tem que ser os nossos alunos, né? A gente estava conversando isso lá e as professoras estão trabalhando, né? Sempre trabalham isso com os alunos, né? Uma criança especial, muitas vezes, um sorriso, né? Um abraço. Isso é bastante, porque quando uma criança, ela só sorri se ela estiver muito bem, né, naquele ambiente, ser acolhedor. Então, assim, toda criança vê na mãe um porto seguro, né? A mãe é o porto seguro da criança. Então, assim, que você abrace, que você beije o seu filho, que um abraço cura, né? Muitas coisas. E, às vezes, a mãe, o que ela precisa mesmo é um abraço e o que a criança precisa é um abraço, né? Olha aí, gente. Que bate-papo legal, bacana, uma homenagem especial para as mães, especialmente para as mães de crianças especiais. Grazi, muito obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho que você faz lá na APAI. Eu tenho certeza que a sociedade de Goiuiri e da nossa região agradece muito a sua dedicação, o seu esforço, a sua vida, né, dedicada à APAI, certamente também com o apoio da sua família. Mandar um abraço aqui para a sua mãe, né, que foi minha professora também. Então, eu fico muito feliz de estar entrevistando aqui a diretora da APAI de Goiuiri, a Grazi. Eu que agradeço, Gerson, esse momento, né?
fazer essa retrospectiva. Nem sempre a gente tem tempo para isso, né? Para parar e pensar, mas foi muito bacana parar e pensar em tudo isso. E quando eu olho para trás, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por a oportunidade de estar ali, de conviver, de ver cada sorriso, de ver cada avanço, de trabalhar com aquelas famílias, né, com aquelas pessoas que, às vezes, você chega e fala, meu Deus, como nós temos que agradecer a nossa vida, né? Quantos problemas a gente vê e, às vezes, acha que o nosso é muito grande e muitas vezes não é, né? Então, assim, é muito bom você conseguir proporcionar para o outro uma qualidade de vida, uma coisa melhor, né? Então, assim, eu sou muito grata pela oportunidade que Deus deu de eu estar ali e poder proporcionar isso para aquelas pessoas. Tá bom. Feliz Dia das Mães para você. Obrigada. Tudo de bom. Deus continue abençoando a sua vida. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo aí, dá o seu like, né? E divulgue. O Gerson Convida. Na próxima semana estaremos aqui com novos convidados.